nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. No Evangelho de São João, diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós não temos na última ceia a narrativa da instituição da Eucaristia. Jesus tomando o pão e dizendo: Este é o meu corpo, e o cálice dizendo: Este é o cálice do meu sangue. Não encontramos esta descrição na última ceia, no Evangelho de São João. Em vez disso, na última ceia, Jesus faz o que nos outros evangelhos não se conta, mas se cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos para depois dar-lhes então o mandamento de que eles também lavassem os pés uns aos outros. E isso porque, naturalmente, a Eucaristia tem o sentido colocado de uma outra maneira através do lava-pés no Evangelho de São João. Mas São João traz uma teologia sobre a Eucaristia no capítulo 6, do qual nós ouvimos um trechinho hoje no Evangelho. É Jesus afirmando ser ele o pão da vida. Esse discurso Jesus pronunciou depois que tinha feito uma multiplicação dos pães e a multidão o seguia por causa dos pães que tinham comido. Mas ele começa então a falar de um outro pão, o pão da vida, e eles o ouvem até o momento em que ele começa a dizer que este pão da vida, que não foi o mesmo dado por Moisés, mas que esse era o verdadeiro pão da vida, era ele mesmo, a sua própria carne. Então, esta afirmação de Jesus causou escândalo. No final do capítulo 6, hoje lemos do 51 ao 58, se chegarmos lá no 69, vamos ver que lá se diz que depois disso a multidão começou a ir embora e disse: Não queremos mais te ouvir. Quando Jesus então se volta para os discípulos e diz: Querem ir embora também? E Pedro responde: A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o discurso sobre a Eucaristia no Evangelho de São João, como até os nossos dias, causa divisão, causa verdadeiro escândalo, porque esta palavra de Jesus é muito ousada: comer a minha carne, beber o meu sangue. É claro que nós só podemos entender isso como uma realidade sobrenatural e espiritual. É claro que a Eucaristia não mata a fome do nosso corpo, mas como nós não somos apenas matéria, como aliás o que mais importa na nossa vida e na nossa existência não é a matéria, então o pão que Jesus nos promete é o pão que nos dá a verdadeira vida, ao afirmar que depois também eu o ressuscitarei no último dia. Então, este discurso continua provocando divisões. Os cristãos, e nós nos incluímos dentre esses, são aqueles que não se escandalizam dessas palavras de Jesus, mas as aceitam na fé, independentemente daquilo que pode dizer
o nosso raciocínio mais primário. Afinal de contas, o nosso raciocínio mais primário pode nos dizer muito pouco sobre a nossa existência, sobre o sentido da nossa vida e sobre o futuro, o destino desta nossa existência. Pedro vai responder bem quando diz: só tu tens palavras de vida eterna. Então, nós cremos na Eucaristia por força das palavras de Jesus, aquele em quem nós cremos. E por isso, todos os anos, reservamos um dia no qual, com muito amor e com muita fé, nós reverenciamos e adoramos o corpo e o sangue de Cristo, para reverenciar, adorar e acolher as palavras de quem nos disse que isto seria o seu corpo, isto seria o seu sangue, e que serviria para nos dar a verdadeira vida. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.